Glória a Deus, saúde a todos os amados ouvintes, internautas ao redor do mundo, com a paz do Senhor Jesus. E hoje nós vamos estudar capítulo 13, a partir do versículo 15 em diante, que fala a profanação do dia do Senhor. Neemias destacou 3 solenes verdades com respeito ao dia do Senhor. Em primeiro lugar, o trabalho e o comércio no dia do Senhor são vistos como um mal. Não é visto bem. O dia do Senhor para os judeus é o sábado. E o dia do Senhor para nós, cristãos, é o dia do domingo. Vamos fazer logo essa observação, porque na Bíblia nós vamos ler sábado, que é o dia dos judeus. E diz aqui a Bíblia no versículo 15: naqueles dias vinha em Judá os que pisavam lagares ao sábado. Quer dizer, estavam trabalhando no dia de sábado, que era considerado o dia do Senhor, o dia de descanso. Então eles estavam pisando lagares, traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda a casta de cargas que trazia a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra ele no dia em que vendia o mantimento. Também Tírio, que é um povo chamado Tírios, habitavam dentro e traziam peixe e toda a mercadoria que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. E contendi com os nobres de Judá e lhe disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? O sábado foi separado como santo. Está escrito em Êxodo, capítulo 16, versículo 23 a 29, Êxodo 20, 10 e 11 e Êxodo 31, 17. Vamos ler apenas o Êxodo, capítulo 20, versículo 10 e 11, presbítero Genilson. E o capelão Batista pode preparar Êxodo 35, versículo 3. Êxodo 20, versículo 10 e 11. Que diz assim, a palavra de... Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Amém? Então, o sábado foi separado como santo. Era para descanso. Era para descanso. Não era para trabalhar, ter lucro, vender, nada disso. Era somente para adorar o Senhor. Era expressamente proibido trabalhar no sábado. Vamos ver. Vamos ouvir Êxodo 35, versículo 3. A palavra do Senhor nos diz: não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Amém. Então, proibido trabalhar terminantemente no dia do sábado. A guarda do sábado era um sinal entre o Deus que guarda a aliança e o seu povo. Nós vamos ver essa referência em Ezequiel, capítulo 20, versículo 12 e versículo 20. Vamos ver, Genilson. Ezequiel 20, versículo 12 e 20. Ezequiel 20, versículo 12 e versículo 20. Graças a Deus, Ele é fiel. A guarda do sábado era um sinal entre o Deus que guarda a aliança e o seu povo. Ezequiel 20, versículo 12 e depois versículo 20. E também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo os homens, viverá por ele, e profanaram grandemente os meus sábados, e eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto,
para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, perante as quais os fiz sair. Esse é o 12? O 12 diz. Não, esse é o 12 ou 20? 12 é o capítulo de número... Não, capítulo 20 de Ezequiel, 20, versículo 12. Né? 12, exatamente. Já leu, né? E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. Pronto, amém. Versículo 12. E o versículo 20 diz o quê? E o 20 diz: E santifiquei os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Amém. O sábado foi dado como descanso. Nesse dia, vamos sempre lembrar aqui que esse sábado é judaico, né? Para nós cristãos, protestantes, o nosso dia de descanso é o dia de domingo. Mas como estamos lendo a Bíblia aqui, versículo por versículo, nós temos que respeitar, né, o que está escrito. Mas o dia de descanso nosso, do cristão, do protestante, é o dia do domingo. Então a profanação do dia do Senhor é um sinal do secularismo. Glória a Deus. O comércio no dia do Senhor corrompia completamente o propósito do descanso e da adoração. Quando o lucro toma o lugar do culto, então estamos em grande perigo. Quando se passa a confiar mais na provisão do que no provedor, então estamos na contramão da vontade de Deus. Mais uma vez eu repito, o domingo é o dia do Senhor. Por isso, nesse dia, devemos descansar de nossas atividades, trabalho e estudo, para nos consagrarmos inteiramente à adoração. A igreja evangélica, a igreja protestante, ela no domingo, ela tem a escola dominical para se aprender a palavra de Deus, para adorar o Senhor na escola dominical. Então, ao invés de outras atividades, nós temos a atividade da escola dominical, aprender a palavra de Deus. À tarde, as igrejas têm evangelização e à noite tem os cultos. O culto aberto, livre, tem o culto de senhores, no domingo, culto de senhora, culto de missão. Então, domingo, ele praticamente é todo, né, voltado à adoração a Deus. Segundo lugar, Neemias, ele vê que a quebra do dia do Senhor e a consequente profanação do culto foram das fortes causas da queda de Judá. Versículo 18 de Neemias. Porventura não fizeram vossos pais assim, e nosso Deus não trouxe todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor de sua ira sobre Israel, profanando o sábado. A maior fraqueza do povo é o pecado. Judá não foi derrotado apenas pelo inimigo. Foi Deus quem trouxe todo o mal contra o seu povo para discipliná-lo por causa da sua desobediência. A inobservância do dia do Senhor é um forte sinal da decadência espiritual da igreja contemporânea. Na Europa e na América, muitas igrejas estão vazias. Em outros lugares, há muitas igrejas cheias de pessoas, mas vazias da palavra de Deus. O secularismo está entrando dentro das próprias igrejas e anestesiando os próprios cristãos. Terceiro lugar, medidas práticas devem ser tomadas para que o dia do Senhor seja observado. Nós vamos ver isso em Neemias 13, versículo 19 a 22. Glória a Deus. 13, Aleluia. 19 a 22. Sucedeu, pois, que dando as portas de Jerusalém, e já sombra antes do sábado, ordenando eu, as portas se fecharam, e mandei que não as abrissem até passado o sábado. E pus às portas alguns de meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes
e os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, hei de lançar mão sobre vós. Daquele tempo em diante não vieram no sábado. 22. Também disse aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o sábado. Nisso também, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua benignidade. Neemias, ele ordena. Neemias é uma pessoa completa, pessoa enérgica, pessoa de pulso. Neemias ordena, determina, controla, vigia, fiscaliza, protesta, ameaça e coloca guardas. Ele não apenas fala, ele age. Ele não apenas ensina, ele toma medidas práticas para a eliminação do mal. Hoje, uma das maiores causas do secularismo galopante na igreja é a quebra da observância do dia do Senhor. Não nos preparamos para o dia do Senhor, não nos deleitamos nesse dia. Muitos se entregam ao lazer profanos, outros entregam-se ao trabalho e ao desejo do lucro, outros se esquecem de Deus. Tem dia do Senhor, o domingo, como já disse, é para a escola dominical de manhã, depois se reunir com a família para o almoço, estarem reunidos na mesa. À tarde, aqueles que têm uma chamada, participar da evangelização no bairro, onde fica a sua igreja, e à noite participar do culto. Então, se ocupa o domingo todo e não vai ter tempo para se dedicar e se deleitar em outra coisa, se entregando a um lazer profano, né? E às vezes ao trabalho e ao desejo do lucro. Lembrar que o domingo é o dia do Senhor, é um dia de descanso, é um dia que nós, evangélicos, protestantes, temos para ter uma comunhão, parar tudo e se dedicar a adorar totalmente ao Senhor. Glória a Deus por isso. Perigo do casamento misto. Vamos ver agora no versículo 23 a 29. Neemias fez 3 observações solenes em relação ao casamento misto. Em primeiro lugar, o casamento misto está em desacordo com o propósito de Deus para o seu povo. Lê Neemias 13, 27. Lê aí, Genilson. E dar-vos-iam nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estranhas? Isso. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estranhas? Casamento misto está totalmente em desacordo com o propósito de Deus para o seu povo. Casamento misto ao longo dos séculos foi uma prática perigosa que trouxe problemas para o povo de Deus. No dilúvio, desde o dilúvio, que o casamento misto é um problema. Na formação da nação, na restauração da nação e na dispensação neotestamentária. Os judeus estavam se casando com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, ou seja, com mulheres que adoravam deuses estranhos. Nós vamos ver isso aqui em versículo 24, diz assim: e seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar mais judaico, senão segundo a língua de cada povo. Neemias diz que o grande Salomão, o homem amado de Deus, corrompeu-se e, consequentemente, Israel entrou em rota de colisão por causa do seu envolvimento com mulheres estrangeiras. Elas, as mulheres estrangeiras, o fizeram cair no pecado. 13,
26. Leia aí. 13, 26. Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele e sendo amado de seu Deus, e pondo Deus rei sobre todo Israel, e contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. Então veja o cuidado, né? Neemias faz uma referência ao rei Salomão. O rei Salomão, que era um homem de sabedoria, né, tremenda, ele caiu no pecado por causa de mulheres estranhas, né, de mulheres que não eram, né, da mesma estrutura, né, da mesmo temor a Deus. Salomão caiu. Imagine alguns de nós se não tivermos esse mesmo temor. Glória a Deus. Aleluia. Salomão, para que referencial, Neemias dá, Salomão, rei de Israel, caiu, ele se desviou por ter tido mulheres estranhas, ter contato com mulheres estranhas. Então imagine outros, né? Nós, qualquer um, está sujeito a cair no mal desse, em pecar por ter casamento misto, ter relação com mulheres ou com homens que não são da mesma linhagem espiritual. Neemias entende que o casamento misto é um grande mal e uma prevaricação contra Deus. Vimos isso já no 27. Se nós ouvido para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estranhas. Olha, esse assunto é um assunto tremendo atual, porque nós vemos que isso é um grande mal nos dias atuais. Já era na época, foi na época do dilúvio, foi na formação da nação, na restauração da nação, na dispensação testamentária, e é hoje, nos dias de hoje. Esse casamento misto, ele entrou de uma forma tão tremenda nas famílias que é assim, tremendo, né? Nós avisamos, os pais avisam aos filhos, mas é de uma forma assim que ele entrou assim de uma forma sorrateira e que nós não podemos nem controlar. Está de uma forma assim tão forte que não está se podendo controlar mais esses casamentos. Os filhos não estão mais assim obedecendo. Agora resta a nós, pai de família, avisar, mostrar na Bíblia os exemplos do que houve no dilúvio, o que houve na formação da nação e casamentos mistos da atualidade, que vemos, né, até Jaime Kemp ela avisa, né, que 75% dos casamentos mistos, eles enfrentam sérios problemas. Pastor Jaime Kemp é um pastor que ele trabalha nessa área familiar, então ele tem conhecimento, ele acompanha esses relatórios de casamentos mistos. E realmente é uma dificuldade muito grande, né? Uma pessoa, um jovem, uma jovem casar com alguém que não é da mesma linhagem espiritual. E cabe ao pai levar isso a sério. Não por força nem por violência, mas pela palavra. Conduzir. Exatamente. Aconselhar, né? Que realmente não há comunhão. Nós vemos isso em Coríntios, né? Que realmente não há comunhão entre as trevas e a luz. O casamento misto dentro da família sacerdotal foi um golpe que atingiu fatalmente o coração da religião judia. É o versículo 28. Também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, sumo sacerdote, era genro de Sambalate, horonita,
pelo que o afugentei de mim. Mas veja, um dos filhos de Joiada, Benaia, era filho de Joiada também. Benaia era um dos valentes de Davi. Agora, um dos seus irmãos, ele foi genro de Sambalate, Horonita. Então, veja, da mesma família, Benaia permaneceu firme. Então, a gente sempre diz, e está escrito na palavra de Deus em Tiago, que da mesma árvore não pode vir frutos diferentes. E da água, da mesma fonte, da água doce, não pode jorrar água salgada. Então, nós sabemos disso. Mas acontece que, infelizmente, às vezes, mesmo com todo o nosso cuidado, né, conduzindo o filho, ensinando os filhos no caminho que deve andar, alguns preferem optar por seguir o seu próprio caminho. Mas vemos que o final não é bom. Havia regulamentos especiais que governavam o casamento dos sacerdotes. Vemos isso em Levítico, capítulo 21, versículos 6, 8. Vamos ler esse regulamento especiais que governavam o casamento dos sacerdotes. Levítico, capítulo 21, versículo 6 a versículo 8. Que diz assim, Levítico, capítulo 21. Se você, querido, tem uma Bíblia aí na sua casa, e o versículo 6 diz assim: santos serão a seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão do seu Deus, portanto serão santos. Não tomarão mulher prostituta ou infame, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote santo é a seu Deus. Portanto, o santificarás, porquanto oferece o pão do teu Deus, santo será para ti, pois eu, o Senhor, que vos santifica, sou santo. E quando a filha de um sacerdote se prostituir, profana seu pai, com fogo será queimado. E o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção, e que for sagrado para vestir as vestes, não descobrirá a cabeça, nem rasgará as suas vestes. Veja só a exigência, né? Veja só a punição. A filha do sacerdote, né? Se ela se prostituísse, ela era queimada e contaminava o pai, o sacerdote, né? Você vê que exigência tremenda. A responsabilidade que a filha tinha em não prejudicar a reputação do pai. O pai não poderia mais ser sacerdote, né? E ela estava numa situação terrível, né? De ser queimada. Glória a Deus. Você vê que o negócio era muito sério. Hoje a coisa está mais amena. A gente apenas a Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Então é a palavra de Deus, que é o Espírito Santo que convence, é do pecado, da justiça, do juízo. Nós não temos como pressionar, apenas avisar. Cabe-nos avisar, mostrar a palavra de Deus. E cada um escolhe o caminho que deve caminhar. E a responsabilidade é pessoal, como a salvação é pessoal. Ninguém pode levar outro à salvação. Cada um deve buscar a própria salvação. Mas o pai, a mãe, devem mostrar, indicar o caminho que seus filhos devem andar. E a escolha é de cada um. O casamento é considerado um pacto entre duas pessoas e Deus. Veja aí, Batista, Provérbio 2, 17. E presbítero Genício, Ezequiel 16, 8. Provérbio 2, 17. Casamento é considerado um pacto entre duas pessoas e Deus. Provérbio 2,
17. Quem achar primeiro Ezequiel 16, 8. A palavra do Senhor diz, Provérbios 2, 17. A qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Provérbios. Ezequiel 16. Peraí, repita, por favor. A qual deixa um amigo da sua mocidade e deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. O complemento é o 18, pastor. Lê. Porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Pois é. Então ela deixa, repita aí, o 17 de novo. Ela deixa... o 18 no caso, né? Não, o 17 de novo. A qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Pronto. Ela se esquece da aliança que fez com Deus. E a aliança que fez com Deus, qual é? É casar com pessoas da mesma linhagem espiritual. Ezequiel 16, 8. Diz assim: e passando eu por ti vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a orelha do meu manto, e cobri a tua nudez, e dei-te juramento, e entrei em concerto contigo, diz o Senhor Jeová, e tu ficaste sendo minha. Isso aí é uma profundidade maior que Ezequiel fala. Que a aliança é tão profunda, né, que ele fala dessa... repita essa parte B aí, Genilson. E diz assim: e estendi sobre ti a orelha do meu manto, e cobri a tua nudez. Então Deus separou, né, aquela pessoa, né, com aquela finalidade, e estendeu o manto dele, né, separou. Há uma separação. Deus quer, a vontade de Deus é que não haja casamento misto. Ele separa, né, a pessoa para o casamento com a mesma linhagem espiritual. É isso que eu entendi nesse versículo. Mas vamos à frente aqui. Assim, o casamento misto corrói a própria base do casamento. O lar deve ser a base da sociedade, a estrutura sobre a qual uma nação se constrói. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 6, 14 a 17, fala da inconveniência da aliança entre crentes e incrédulos. Vamos ver esse que é bastante importante, e ele é bem claro, bem mais claro do que Ezequiel, que ficou assim um pouco obscurecido para nós. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 a 17. O lar deve ser a base da sociedade. 14 a 17. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia entre Cristo e Belial? O que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não há compatibilidade nenhuma entre luz e treva, entre o crente e o incrédulo, né? Entre o que conhece a estrutura da palavra de Deus e aquele que não conhece a estrutura da palavra de Deus. Então, é importante, né, que se fale isso, que se pregue sobre isso, que se avise, que se ensine isso na igreja, né? Então, louvo a Deus por esse ensino aqui, né, do apóstolo Paulo, né, que fala que não há comunhão nenhuma. Ele fala vamos repetir isso aí, 4 bases, né, 4 estruturas que não combinam, que não há compatibilidade nenhuma entre os que conhecem a palavra de Deus e os que conhecem
e os que não conhecem a palavra de Deus. Primeiro, vamos ver aí, Gedeon. 6,14 de 2 Coríntios. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Não se prendai a um jugo desigual com os infiéis. Primeiro. Por que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Terceiro. E que concórdia há entre Cristo e Belial? O que parte tem o fiel com o infiel? Pronto. Então, não há compatibilidade nenhuma. Muita gente está se arriscando. Não, pai, eu vou casar, mas a oportunidade, depois ele se converte. Né? Eu conheço gente próxima, não é? Que diz, não, pai, eu sou noivo, se ele se converter, se ele for para a igreja, eu só caso se ele for para a igreja, e aí passa aquelas, né, as oportunidades e depois vai dizendo, alegando que não, depois ele vai se converter e passam-se os anos e a gente vê a diferença, né? É um grande problema isso aí. Então acho que isso deve ser bem tratado, isso deve ser bem falado, porque o casamento é a estrutura da família, o lar é a base da sociedade, é a estrutura sobre a qual uma nação se constrói. Nós vamos ver na frente o problema da família, dos filhos, né? Que o pai é de um jeito e a mãe é de outro. Então, como é que a criança vai ser criada? Ela vai obedecer a quem? Ela vai ouvir a quem? Ao pai ou à mãe? A dificuldade que vai haver nessa educação, na formalidade da educação. Em segundo lugar, o casamento misto desemboca numa educação deficiente dos filhos. Havia profundo desvio espiritual no lar, pois as mães criavam os filhos conforme seus próprios costumes pagãos, e a ignorância espiritual prevalecia. Os filhos do casamento misto já não falavam hebraico. Veja aqui. É que o Neemias diz aqui no versículo 24. E seus filhos, os filhos do casamento misto, falavam meio asdodita. Era uma mistura do paganismo, né, com o hebraico, com os judeus. E não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. Já não se expressavam mais a língua judaica. Não se expressavam mais em judaico, mas em asdodita. Não sabia nem. Quer dizer, eles não se pronunciavam mais na língua hebraica e também não se expressavam também mais os seus costumes judeus. Era misturado. Você vê que água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. Isso é um ditado secular, mas que funciona na prática. Nós vemos isso. É verdade. As mães criavam os filhos conforme seus próprios costumes pagãos e vice-versa, né? O caso de Neemias, não. Os judeus não vigiaram e foram pegar para si mulheres estranhas, mulheres pagãs. Aconteceu mesmo com o rei Salomão, com toda a sabedoria dele, ele não vigiou e caiu, se desviou. Aleluia. Os filhos do casamento misto já não falavam hebraico, cresciam falando meio asdodita, com linguagem, hábitos e costume misto. Não é só a linguagem, né? Eles têm os hábitos e costume mistos. Eles já mudam. Hoje, falando do linguajar de hoje, os filhos vão ser educados de uma forma dividida. Eles ficam divididos, pois recebem dupla orientação e às vezes ficam espremidos pela tensão espiritual dos pais. O pai diz, não, meu filho, você não pode fazer isso. A mãe diz, pode. Eu aprendi que pode. É um grande problema, né? Eu não gosto aqui, né? Aqui, eu não estou aqui para criticar. Mas, se for uma crítica, entendam como construtiva, né? Porque os filhos são a herança do Senhor, quer dizer, a riqueza nossa são os filhos. E nós devemos fazer o possível para levá-los de volta para Deus. E uma das formas
de levar o nosso filho de volta para Deus é exatamente criando ele no temor e no tremor ao Senhor, indicando a eles no caminho que deve andar. A Bíblia diz: cria teu filho no temor ao Senhor, ensina ele no caminho que ele deve andar, e quando ele crescer, não se afastará dele. Então nós temos que apostar nisso, crer na palavra de Deus. Nós não podemos duvidar em momento nenhum da palavra de Deus. Temos que crer. Agora temos que repetir, né? A palavra de Deus tem que ser repetida. A palavra de Deus a lei foi feita em Levítico, foi repetida em Deuteronômio, Josué repetiu de novo, glória a Deus, e a lei tem que ser repetida sempre, né? Como eu já falei, que toda vez que se entra no avião é repetido aquele procedimento do cinto de segurança, da despressurização da cabine, que a máscara vai cair, tem que botar primeiro em si e depois colocar no vizinho, e por aí vai. Então a lei, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, ele tem que ser dia a dia repetido para cada um de si, né? Por isso que o apóstolo Paulo diz: cuida de si mesmo e da sã doutrina, persevera nestas coisas, procede assim, porque fazendo desta forma salvarás a ti próprio e aos que te ouvem. É uma recomendação altamente sábia do apóstolo Paulo. Mas, meus queridos, veja só aqui um comentário de duas famílias. Que Cyril Barlow faz referência ao paralelo feito pelo escritor Arthur Pence em seu livro The Bible and the Spiritual Life, entre duas famílias do século XVIII. Uma família de Jonathan Edwards, que foi criada totalmente no temor do Senhor, e a família de Max Jukes, que foi criada totalmente sem ter conhecimento da palavra de Deus. Então vamos ver aqui. Uma foi criada no temor e outra foi criada fora do temor de Deus.